Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. A passagem de hoje se encontra no livro de Apocalipse, do capítulo 10 ao capítulo 12, o anjo e o livrinho. Então vi outro anjo forte, que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha o livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que os 7 trovões disseram, não escreva nada. Depois, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus, que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz do céu, que eu tinha ouvido, falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra, e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o. No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. Mas depois que eu engoli, meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. Capítulo 11. As 2 testemunhas. Depois disso, recebi uma régua de medir, parecida com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém, não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisaram a cidade santa durante 42 meses. Eu enviarei as minhas 2 testemunhas, vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As 2 testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros, que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas 2 testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando as 2 testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, um monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará, e os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas 2 testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, entrou neles, e eles se levantaram, e todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte, que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. E enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento, houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída, e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O 2º ai já passou, mas olhem, o 3º ai virá logo, a 7ª trombeta. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias, que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo:
Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças, porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chega o momento de recompensares os teus servos, os profetas, e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chega o momento de destruíres os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro, e houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Capítulo 12. A mulher e o dragão. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher, o seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua. Ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois, parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali, ela será sustentada durante 1260 dias. Depois, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com seus anjos. Mas o dragão foi vencido e, por isso, ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então houve uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz um menino. Porém, a mulher recebeu as 2 asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia.